Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao canal Mediunidade Online. E, como vocês já sabem, o objetivo desse nosso canal é de conversarmos a respeito de assuntos que dizem respeito à mediunidade, à comunicação mediúnica, ao intercâmbio entre o plano físico e o plano espiritual, animismo e muitos outros assuntos. E me chamou bastante atenção uma pergunta, né, que veio por intermédio da página Mediunidade Online no Facebook, onde a pessoa ela perguntava se os espíritos participam das guerras, dos combates, se há presença espiritual ali. E aí eu recorria ao Livro dos Espíritos, né? Onde eu lembrava bem, né, que Kardec havia feito pergunta semelhante, né, aos espíritos que estavam colaborando, né, na transmissão desses ensinos e que terminou resultando na codificação espírita. Tem um item no capítulo, na segunda parte do Livro dos Espíritos. Vocês sabem que o Livro dos Espíritos é composto de 4 partes. Na segunda parte, no capítulo 9, que é intitulado Da Intervenção dos Espíritos, Kardec ele pergunta aos espíritos, na pergunta 541, durante uma batalha, há espíritos assistindo os combates e amparando cada um dos exércitos? E aí os espíritos responderam sim, e que lhes estimulam a coragem. E tem um pequeno comentário de Kardec dizendo o seguinte: os antigos figuravam os deuses tomando partido deste ou daquele povo. Esses deuses eram simplesmente espíritos representados por alegorias. Ou seja, assim como entre as demais áreas de atuação do ser humano encarnado, né, há espíritos participando, durante as guerras também os há, né, espíritos dos mais diferentes níveis. Aqueles que ficam estimulando a coragem, que ficam inclusive participando dos combates, né, auxiliando aqueles que ali estão, ainda muito presos, vinculados ao sentido de pátria e território, né? Do mesmo jeito que a gente. E outros não. Outros lá estão para acolher os que desencarnam, para confortar aqueles que foram feridos, aqueles buscando introduzir pensamentos mais nobres, para que não se deixem tomar os combatentes pela perversidade, né, pelo instinto de crueldade, pelos instintos mais primitivos que nós humanos ainda possuímos. Então, os mais elevados participam dessa forma. Os menos elevados, ainda muito afeitos às paixões humanas, né, podem participar tomando partido de um lado ou do outro, de acordo com a nação onde viveram na última encarnação. E aí Kardec, ele prossegue e pergunta o seguinte: estando numa guerra, a justiça sempre de um dos lados, como pode haver espíritos que tomem o partido dos que se batem por uma causa injusta? E aí os espíritos respondem: bem sabeis haver espíritos que só se comprazem na discórdia e na destruição. Para esses a guerra é a guerra. A justiça da causa pouco os preocupa. E o restante das perguntas, Kardec continua nesse sentido. E aí, mais adiante um pouco, na pergunta 546,
no tumulto dos combates que se passa com os espíritos dos que sucumbem. Continuam após a morte a interessar-se pela batalha, alguns continuam a interessar-se, outros se afastam. Obviamente, aqueles que estão no ardor da luta, do combate, ele morre, muitas vezes não tem nem consciência que morreram, apenas saem do corpo e continuam lá, como se estivesse lutando ao lado dos outros. E leva um tempo considerável. Às vezes a guerra acaba e lá estão eles combatendo, né? Às vezes com formas, pensamento, e outras vezes não, com espíritos do lado oposto dos chamados inimigos que desencarnaram e se encontram no mesmo estado de loucura temporária, pensando que ainda se encontram no corpo e combatendo. E aí combatem uns aos outros, às vezes por um tempo indefinido, até que entram em exaustão e aí podem então serem recolhidos e auxiliados. É como ele disse. E aí Kardec comenta: dá-se nos combates o que ocorre em todos os casos de morte violenta. No primeiro momento, o espírito fica surpreendido e como que atordoado. Julga não estar morto. Parece-lhe que ainda toma parte na ação. Só pouco a pouco a realidade lhe surge. Nas atividades mediúnicas, quantos espíritos comparecem ainda se sentindo no leito hospitalar onde o corpo veio a falecer? E não só isso, se sentem abandonados pelos familiares, porque continuam com aquela ideação do momento da morte, mas o tempo vai passando e eles não recebem mais visitas. Porque o corpo morreu, o corpo foi sepultado, obviamente os familiares voltaram às suas vidas, né? A vida prossegue. E o espírito, temporariamente nesse estado de loucura, pensando que continua doente no leito hospitalar, vê o tempo passar e não chegam mais os familiares e aí se sente abandonado. Né? Quantos comparecem à reunião dessa forma? Quantos morrem e ficam perambulando pelas ruas, inicialmente dentro da própria casa, ao lado dos familiares, mas vão se aborrecendo porque estes não respondem mais a eles, não lhes dão atenção. Mas não lhes dão atenção, não é porque deixaram de amar, é porque não os veem mais. Ele agora é um espírito, está num plano diferente dos encarnados. E, portanto, os familiares que permaneceram no mundo material não conseguem nem senti-lo, nem ouvi-lo, nem vê-lo. E aqueles que, de vez em quando, têm um vislumbre do falecido, se assustam e mandam ele embora. Né? Porque a última coisa que querem é ver um espírito, um desencarnado ou um fantasma, uma assombração, como se costuma dizer. Né? E diz: adorava muito minha mãe, mas pelo amor de Deus, ela que não me apareça. Adorava meu irmão, mas ele que fique por lá. Não quero saber dessa história dele vir aqui. Né? Porque se assustam. Por que se assustam? Porque a presença daquele que já foi lembra, né, a possibilidade da morte daquele que ficou. Né? E é como se viesse convidá-lo. Venha, vamos. De jeito nenhum. Eu não quero essa história. Quero continuar por aqui. Né? Então, os espíritos, eles não mudam só porque morreram. Né? A não ser que sejam seres de um nível evolutivo maior. Então, esses podem até desencarnar tendo consciência que desencarnaram e sabendo que estão já no outro plano.
Mas esses são raros, não é o mais comum. O mais comum é um estado temporário de atordoamento, em que ou entram num sono que se prolonga, que pode ser por dias, meses, anos, décadas, depende de cada um. Por exemplo, aqueles que não acreditam na existência de um plano espiritual podem entrar num estado de sono por um tempo indefinido, né? Por décadas às vezes, porque não acreditavam. E aí o psiquismo dá um jeito de fazer com que não continuou dormindo. Aqueles que acham que vão ficar dormindo até o dia do juízo final, muitos permanecem em estado de sono, como se estivessem esperando o dia do juízo final. Agora, não é um sono inerte, é um sono onde há pensamentos, é um sono onde há revivescência de material de quando estavam encarnados. Então é como se a pessoa estivesse num casulo elaborando os conteúdos até chegar a um ponto em que podem acordar. Quando acordam, precisam de muita ajuda, porque muitos continuam sem consciência, pensam que estão talvez no hospital ainda, né? E sem consciência que estão num nível de vida espiritual, em outro plano de vida. E aí precisam de ajuda, são ajudados gradativamente, até que tomam consciência e aí vão se reintegrando ao local onde se encontram, que são colônias, né? São cidades, e aí vão assumindo labores, né? Atividades, estudos, né? E seguindo sua vida também, assim como a nossa segue aqui. Só que aqueles que desencarnam precisam de um tempo para a readaptação, né? E isso é muito importante a gente saber, porque a gente vai construindo conscientemente por um processo de educação interior, aqueles que já tomaram ciência disso e querem, para que a passagem pela morte de um plano para outro, ela seja o máximo possível consciente, lúcida, e quando se abrir os olhos no mundo espiritual, se saiba que está em outra dimensão, acolhido de preferência por aqueles que nos amam, né? Mas certamente a gente vai se situar no plano com o qual nós sintonizamos ao longo da nossa vida física. E principalmente com a nossa instância psíquica, o nosso conteúdo emocional e moral nos momentos da nossa desencarnação, né? Então, acredito ter respondido a pergunta, né? Mas qualquer dúvida, poste lá novamente no Mediunidade Online ou aqui no próprio YouTube. E não se esqueçam de se inscreverem no canal, assinando o sininho de notificações e clicando no gostei ou não gostei. Um grande abraço a todos e até o próximo.